Veja bem, é nosso aqui e agora. Por exemplo, se eu ficar preocupada com o que vai acontecer amanhã, eu nem sei se eu vou estar viva. Não, é sério. Vamos parar para pensar. Agora, vamos ver o quão bem-sucedidos nós estamos e nós somos por estarmos, eu pelo menos posso falar, tá tendo o privilégio de te conhecer, porque faz muito tempo que a gente se fala, né? E eu tô tendo essa oportunidade e ter o privilégio de conhecer o Carlos. De estar aqui neste momento viva, andando, que algum tempo atrás eu não teria essa condição. Quer dizer, o que é fracasso, na verdade? É a gente reavaliar essa concepção que a gente dá para uma coisa só. E a gente torna uma parte a totalidade. Para! Você não é isso. Então, Rodrigo, quando você traz, né, que muitas vezes a pessoa aposta todas as fichas numa parte, eu tento convidar as pessoas a falar: escuta, não é só isso. O que mais tem para você olhar? Né? Porque a pessoa fica realmente obcecada por isso, lógico. O primeiro empreendimento de qualquer empreendedor, ele acha que aquilo é o final. É a alternativa de virada da vida dele. Se aquilo der errado, ele vai morrer. É isso aí. Acho que tem um ponto aí. Eu ia até falar algo que eu vou falar em seguida, mas antes, você falou, eu tenho uma vida que eu penso, vou viver a de agora. Tem uma frase que é atribuída a John Lennon, alguns dizem que não é dele, mas ele, não importa quem disse, importa a frase, que é o seguinte: a vida é aquilo que acontece enquanto a gente está planejando o futuro. Perfeito. É o que você disse aí, pelo menos assim interpretei. E voltando à questão do executivo, da pessoa, ou mesmo um político, alguém que tem alguma posição, e você mencionava a questão do ter e do ser, né? São coisas muito distintas, mas eu vou focar um pouco no ser. Então, eu fui, por exemplo, o líder da área tributária da PwC no Brasil e na América do Sul. Quando você exerce uma função dessa natureza, você é tratado de uma forma a depender de onde vá, ao país que você vá, à empresa que você vá, a uma TV que você visite para uma entrevista, onde quer que seja, de uma determinada maneira, uma determinada reverência até. Que quando você deixa de ter essa posição, isso acaba. Por que acaba? Porque a reverência que havia era aquela função, e não a pessoa, não ao Carlos Yacia. E está correto, não tem nada de errado aí. Há pessoas que, quando deixam de ter essa função, entram em crise. E olha, não é algo fácil de lidar, não. Eu lidei com isso. Eu não entrei em crise, mas tive de lidar com isso. Por quê? Você tem que pensar o seguinte: eu não tenho mais esses acessos a esses aspectos, não tenho mais essa posição, mas eu sou alguém que tive e tive condição de sê-lo. Mas toda essa condição era aquela posição, não a pessoa de Carlos. E as pessoas, às vezes, têm dificuldade e entram em depressão definitivamente por não entender isso. Então, é o seguinte: pense ao revés, pense positivamente. Eu sou alguém que pude, por muitos anos, exercer essa posição e fazer jus a tudo aquilo que aquela posição oferecia. E também entregar o que se esperava daquela posição, porque ela oferecia algo, mas pedia responsabilidades correspondentes. Então, é uma coisa que eu vejo que as pessoas às vezes entram em parafuso e com funções muito menores. Às vezes a pessoa pede uma função qualquer, um emprego, e o interessante, sabe, Karina, é que pessoas às vezes têm dificuldade a renunciar a uma situação que é muito mais ou menos ou até ruim, porque a melhor ela não consegue ter noção de qual vai ser. Então eu fico com o que está ruim mesmo, né? É isso, né? Porque a gente se acostuma com o que é disfuncional, É. né? A gente se acostuma com aquele lugar, inclusive com a falsa ideia de que o lugar de poder é o lugar que eu lido com controle. Sim. O oposto do controle é o medo. Sim.
E aí, quando a gente abre mão desse lugar do controle, né? E eu acho que você trouxe uma ilustração perfeita, que muitas vezes é o que gera crise, principalmente para as pessoas que assumem lideranças e convivem durante muito tempo e assumem uma confusão entre quem eu sou é quem eu tenho. Sabe aquela frase que eu, assim, eu acho horrorosa? Você sabe com quem que você está falando? Sim. Né? Esta frase, ela é representação da confusão que essa pessoa tem, do poder dela, da sensação do controle pela função que ela ocupa com quem ela é. Porque, na verdade, quando eu ouço esse tipo de frase, eu falo, eu sei, com uma pessoa que faz xixi e cocô como eu, com uma pessoa que sente também, né? Uma pessoa que fica desesperada e uma pessoa que tem as suas próprias carências e o seu sofrimento. Eu sei com quem eu estou falando, mas eu não sei do poder que você acha que você ocupa para falar desse jeito comigo, inclusive, né? Essa confusão, ela vai acontecendo para todos nós, seres humanos. Agora, o que você trabalhou, que eu acho lindo isso, é uma certa humildade para a gente falar assim, eu não sou mais aquela função, mas eu não deixei de ser o Carlos. Por exemplo, quais são as roupagens que a gente está, quais são as roupas que a gente está usando? Eu vou descrever você. Você está com uma camisa, né, listrada, branca e azul, né? Obviamente não é a única camisa que você tem, né? E esta camisa não é somente a única representação que você, né, tem na vida. Mas é como se a gente falasse, então, o Carlos, todas as vezes que eu for encontrar com ele, ele vai estar vestido de camisa azul listrada com branco. Sabe? É como se também as pessoas, né, te olhassem naquele lugar, na camisa que você vestiu, porque a gente não fala, a empresa não é a camisa que a gente veste. Sim. Durante muito tempo, a camisa que você vestiu foi essa. Mas isso não quer dizer que você deixou de ser quando você não veste a camisa. Só que a confusão é essa. É esse apego que a gente tem para aquela única camisa. E eu vou te falar, quem está vestindo a camisa? Branca listrada, com azul. É o Carlos, o estofo. Quem está vestindo é você. Então, a tua importância, e você está se confundindo com a importância da camisa. E você é essa pessoa que veste a camisa e que durante muito tempo vestiu a camisa deste lugar e que, se você vestiu, não foi por favor, foi por competência, foi por capacidade, você conquistou esse lugar, ninguém te deu este lugar. E quando eu trago essa história para as pessoas, inclusive quando elas se aposentam, que o Rodrigo, né, falou, que tem muitas pessoas que se afastam do conhecido. É óbvio que a gente entra em crise quando a gente se afasta do conhecido, porque separa a ação conhecida, né? E o que a gente vai falando? Vai trazendo vai fazendo com que essa pessoa se aproprie de quem ela é. Escuta, você não é só a função, você é a pessoa que ocupou esta cadeira durante muito tempo. E mesmo que a empresa tenha te mandado embora ou tenha, né, sido desleal com você, tenha te deixado, tenha te traído, você foi a pessoa que ocupou aquele lugar. Isso ninguém tira de você. Então, aquilo que a gente chama de currículo, eu também falo de currículo existencial,